pouco mais de foco em logaritmo, né, que se acaba envolvendo com funções, equações, inequações, funções logarítmicas, beleza? Então essa primeira questão aí, ó, 2019/2, para ingresso em Rio Verde, fala se na LV é verdadeiro ou é falso para as alternativas. Se log de 4 na base 3 é igual a 1,26, aqui eu não preciso ler todas as alternativas, porque na matemática, como eu faço na física, né? Porque na matemática as questões raramente têm uma relação uma com a outra. É uma questão, 4 itens, basicamente são 4 questões. Cada item é uma questão diferente. Se log de 4 na base 3 é igual a 1,26, então log de 3 na base 12 é aproximadamente 0,44. O que eu preciso lembrar aí? Eu vou colocar aqui as propriedades que eu vou usar. Por enquanto, eu vou acrescentando as que eu preciso, que eu não lembro todas de cor. Eu resolvi, claro, antes de gravar a aula, mas eu não lembro todas de cor que eu usei aqui. O que eu estou lembrando para esse item A, por enquanto, é essa propriedade aqui, ó. Log de A na base B é igual a 1 sobre o log de B na base A. Ou seja, quando eu quero inverter o logaritmando com a base, eu faço 1 sobre, e aí embaixo fica o log, só que o que era base vira logaritmando, que é aqui, e o que era logaritmando vira base, ó, B na base A, em vez de A na base B. Então, eu quero calcular o log de 3 na base 12 para ver se realmente dá 0,44, né? Para poder julgar como verdadeiro ou falso. Então, eu vou fazer assim, ó. Log de 3 na base 12. Por que eu quero inverter? Porque eu tenho o log de 4 na base 3. Eu tenho um log na base 3. A base realmente faz um papel muito importante em resoluções de questão de log. Então, presta atenção, a base é importantíssima, porque quase todas as propriedades implicam que a base tem que ser a mesma na hora de fazer log do produto, ou que vira soma de logs, ou log da subtração, ou log da divisão, que vira subtração de logs. Todas as propriedades implicam que a base seja igual. Então, eu sempre fico tentando deixar as bases dos logs nas equações iguais. Como aqui a base é 3, aqui o 3 está no logaritmando, se eu aplicar essa propriedade, o 3 passa a ser a base, vai ficar 1 sobre o log de 12 na base 3. Beleza? Aí aqui já lembrei de outra propriedade que eu vou usar. Eu vou usar que log de A vezes B, numa base qualquer C, eu posso escrever como log de A nessa base C, mais o log de B nessa base C. Tá certo? E aí eu sei que log de 12, ó, log de 12, eu vou perceber que ele é o mesmo que 4 vezes 3. 12 não é 4 vezes 3? Só substituir. Por que eu fiz isso? Para poder usar log de A vezes B, que vira log de A mais log de B, e aí eu consigo separar o log de 4, que é o que eu tenho valor. Outra coisa importante, resolução de questão de log, você fica sempre tentando fazer aparecer aqueles logs que ele deu o valor. Quase sempre dá o log de 2 ou de 3. Aqui ele deu o log de 4 na base 3, eu tenho que ficar atrás dele, fazer ele aparecer. E aqui eu vou conseguir. Igual, vem para cá. 1 sobre, aí vai ficar log de 4 na base 3, né? Log de 4 vezes 3 na base 3. Então é log de 4 na base 3 mais log de 3 na base 3. Agora outra propriedade. Quando eu tenho log de A na base A, quando o logaritmando e a base são iguais, dá 1. Em várias aulas eu expliquei por que isso, né? Que o que facilita, que eu adoro pensar, eu vou explicar aqui mais uma vez, é que você tem que pensar que o log está te perguntando assim, a função log, quando você vê log de A na base A, está te perguntando sempre assim, qual é o valor que elevado ao de baixo vira o de cima? Isso sempre dá a resposta do log. Por exemplo, eita. Qual é o log de 100 na base 10? Você pergunta, qual é o valor que eu elevo a 10 para virar 100? 2, 10 ao quadrado é 100. Então dá 2. Então, qual o valor que eu elevo a A para dar A? É 1. Né? Sempre que aqui for igual, vai dar 1. Porque qual é o valor que eu elevo a qualquer número aqui embaixo para dar ele próprio? É 1. A elevado a 1 dá A. Então, se você pensar nisso, ajuda muito. Vai mais uma dica já. Vai ficar 1 sobre log de 4 na base 3, ele falou para mim que é 1,26. E o log de 3 na base 3, eu acabei de falar que é 1. Sempre que aqui for igual ao de baixo, dá 1. 1,26 mais 1 dá 2,26. Pronto, essa é a única questão, a única conta mais chatinha. Dá pause aí, treina sua habilidade com divisão com vírgula.
Eu vou olhar minha colinha aqui e isso realmente dá bem perto de 0,44. 0,441, coisa assim. 443. Tá bom? Então a letra A eu digo que ela é verdadeira. Tá? A inversa da função f de x é igual à função logarítmica aqui, ó. F de x é igual a... Aqui é uma função exponencial, né? 7 elevado a x. É a função g de x é igual a log de 7 na base x. Bom, é importante saber que a função exponencial e a função logarítmica são inversas uma da outra. Só que aqui, o x, para ser função logarítmica, ela tem que ser o x no logaritmando. Tá? Então, a inversa de f de x é igual a 7 elevado a x, aqui o x está no expoente, o x aqui tinha que ser um logaritmando, teria que ser a g de x igual a log de x na base 7, não 7 na base x. Se você ficar ainda na dúvida, você pode usar aquela, lembra uma regrinha de achar a inversa? Não, professor, tá bom, vou lembrar você. Qual é a regrinha que você tem para achar a inversa? Você chama o f de x de y, 7 elevado a x. Aí você troca as letras, as variáveis de lugar. Faz x igual a 7 elevado a y. E agora seu objetivo é isolar o y, porque quando você isolar o y, você vai encontrar quem? A inversa dessa primeira aqui. Por que é a inversa? É você trocar o contradomínio com o domínio. O contradomínio passa a ser o domínio, e o domínio passa a ser o contradomínio. Quem é que fazia o papel de imagem aqui que faz parte do contradomínio? O y, então ele vai passar a ser o domínio, então ele vai vir para cá. E o x, que era o domínio, passa a vir para cá. Tá? Ele vem aqui. Então agora, como que eu faço para isolar o y aqui? Eu vou colocar... Ó, aqui já começou a letra B, deixa eu marcar aqui. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pôr log dos dois lados. Isso é uma técnica quando você tem uma igualdade de potências, porque aqui é como se fosse 1, né? Onde a base não é igual, você tem que acabar colocando log dos dois lados. Então fica log de x, aí você escolhe a base. Por exemplo, aqui, já que aqui é 7 elevado a y, eu vou colocar na base 7, porque aí eu vou usar outra propriedade que eu vou escrever lá. Aqui vai ficar 7 elevado a y na base 7. Outra propriedade, que é derivada de umas propriedades mais iniciais. Mas eu quero colocar todas que eu estou usando aqui, que você usa mais na prática, tá? Porque você já vai gravando elas com prática e na hora você já lança a mão, sem ter que ficar deduzindo toda hora. Sempre que eu tenho log de a elevado a b na base a, lembra que eu falei que é só perguntar qual número eu elevo de baixo para dar o de cima? Qual é o número que você eleva ao a para ele ficar o a elevado a b? Não é b? Né? A elevado a b faz ele virar a elevado a b. Então, sempre que o logaritmando, a base do logaritmando for igual à base do logaritmo, aqui foi igual, o resultado dá expoente. Porque o log está te perguntando qual o número que eu elevo a esse para virar esse de cima. Qual o número que eu elevo ao a para virar a elevado a b? É b, né? Então, aqui eu já coloquei na base 7, porque vai ficar 7 elevado a y na base 7. Quando eu coloco o log dos dois lados, você escolhe a base. Normalmente eu escolho base 10, que é quando você não escreve nada. Mas aqui, como eu tinha um 7 elevado a y, para usar essa propriedade é mais esperto eu colocar log na base 7. Contanto que eu ponha na mesma base dos dois lados, lembra que eu falei que a base ser igual é muito importante? Está valendo, porque se esse número é igual a 7 elevado a y, então o log desse número x é igual ao log 7 elevado a y, contanto que seja a mesma base. E aí vai ficar log de x na base 7. E aqui, como eu falei, vai dar o próprio y. Pronto, você isolou o y. Y é igual a log de x na base 7. E aí comprovou o que eu disse, né? A inversa da função exponencial é a função logarítmica. Só que para ser uma função logarítmica, o x tem que estar no logaritmando. Tá? Pode ter um x na base? Pode. Tá? Mas a função log, a função logarítmica envolve que aqui tem a variável. Você pode ter uma expressão em que o x apareça na base? Pode, mas para ser uma função logarítmica, a variável tem que estar aqui. Tá? Então aqui está errada porque seria x na base 7, tá? E não 7 na base x. Bem típico da Univ, né? Não canso de falar, quando você acha que ela é falsa por causa de um mero detalhezinho que inverteu, você fala, massa, deve ser falsa mesmo. Porque quase sempre que a Univ, o falso da Univ geralmente é por um detalhe. Se você desenvolve, vai chegar uma coisa nada a ver, que não tem relação alguma com a afirmação, você fala, posso ter errado, deixa eu conferir. Agora, se você desenvolve tudo e dá diferente por causa de um menos que virou mais, de um 7 na base x, que era x na base 7, você fala, acertei, é falso
mesmo, é um falso univ, que eu gosto de falar. Falso da univ, ele é, geralmente, tem raras exceções, geralmente ele é por um detalhe. Se deu muito diferente, você fica desconfiado, desconfiado. Agora, se deu só por um detalhe, você fala, beleza, é falso com certeza e passa para a próxima. Tá certo? Esse é um falso univ que eu falo. É um falso só por um detalhe, é bem típico da univ. É um bom sinal. Agora esse aqui, ó, dado que ele me deu aqui um sistema de equações onde tem log, ó. Copiar ele aqui. Log de x mais log de y é igual a 2. X menos y é igual a 15. Como que eu faço isso aqui? Presta atenção. Primeiro mais uma propriedade. Log de A. Não, já fiz, ó. Já está aqui. Não preciso não, já está aqui, ó. Essa aqui. Log de A vezes B na base C, log de A na base C, mais log de B na base C. Eu vou fazer o contrário. Você que é uma igualdade, eu posso fazê-la acontecer assim ou assim. E nessa questão que eu vou fazer agora, eu tenho esse lado direito. Eu tenho um log de x numa certa base, 10, que não tem nada escrito, mais o log de y nessa mesma base, 10, quando não tem nada escrito. E eu vou transformar em log de x vezes y, nessa mesma base. Então, vamos lá. Vou usar essa propriedade, que é aquela igualdade. Soma de logs vira log do produto. Então, esse sistema vai virar esse aqui, ó, log de x vezes y, na base 10, não precisa escrever, é igual a 2. Só que antes de eu seguir adiante, aqui você tem que tomar muito cuidado. Quando você trabalha com funções ou com função logarítmica, ele tem restrições. Quais são as restrições da função logarítmica? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Quando eu tenho log, então eu vou colocar aqui a função logarítmica. Y é igual a log de x numa certa base. Vou colocar B, né? B lembra base. Quais são as restrições para ser uma função logarítmica? O logaritmando, que é o x, ele tem que ser maior que zero. Senão ela não é definida. E a base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Senão também não está definido o log. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou prestes a assumir com o log. Tá? Eu estou prestes a assumir com o log, porque tem aqui mais uma propriedade que eu vou colocar aqui. Ó. Se eu tenho log de A na base B igual a um certo valor, x, eu posso dizer que esse A, que vem da pergunta, né? Qual o valor que eu elevo a B para virar A? E está dizendo que é x, então eu posso muito em decora assim. B elevado a x é igual a A. É o A igual a B elevado a x. Você faz esse de baixo a base elevado ao valor do log como um todo, que vem aqui, igual ao logaritmando. Qual o valor que eleva a B para virar A? É um certo valor x, então B elevado a x é o que vira A. De novo, tem a ver com aquela pergunta que eu usei aqui. Mas aqui talvez seja um pouco mais chatinho de observar. Então você pode gravar isso aqui, com a prática, claro, melhor. E é o que eu vou usar agora. Porque eu tenho, ó, aqui quando não tem nada é como se fosse 10. Então, eu vou fazer o seguinte. Log, não, agora eu tiro x vezes y. Eu tiro log. Que se log de x vezes y na base 10 é igual a 2, então x vezes y, pego o 10 e eleva a 2, é igual a 10 ao quadrado. E aqui x menos y é igual a 15. Pronto. Só que antes de eu vir para cá, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, isso aqui, o x originalmente, né, então isso conta, porque lá no início antes eu está vendo que aqui o log sumiu? O log sumiu aqui, ó. Cadê o log? Foi embora, porque eu usei essa propriedade. Porém, eu não posso esquecer da origem, das minhas origens, né? O x e o y vieram de logs. Então, para essa equação funcionar, que é a equação original do problema, então ela é importante, esse sistema só vai ser equivalente a esse se eu lembrar da condição de existência. Não é qualquer x e y que fizer dar igual a 100 que serve, porque ele vinha de um log, o y também. Então, eu tenho que lembrar, e vou deixar anotado aqui, ó, condição de existência, CE, condição de existência, condição de existência. O x tem que ser maior que zero, porque ele era um logaritmando, né, que é o que vem aqui. O 10 está ok, né? É diferente de zero e maior que 1. E o y também era um logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Então, se eu desenvolver a questão a partir daqui,
e chegar em algum valor de x ou de y que não seja positivo, né? Que não seja positivo, eu descarto, porque não funciona. Podia até funcionar aqui, mas não funcionaria aqui porque daria um log não definido se aparecer um x negativo. Beleza? Continuando então. Eu vou pegar essa primeira equação aqui, ó, e vou isolar qualquer um dos dois valores. Tanto faz. Vou isolar, por exemplo, o y, que daí eu vou encontrar o x, mas tanto faz. Se eu isolar o y aqui, vai ficar 10 ao quadrado, que é 100, sobre x, concorda? O x passa dividindo. Como o x eu sei que não é zero, porque ele tem que ser maior que zero porque é um logaritmando, então, beleza, eu posso passar dividindo, porque senão eu não poderia, porque poderia ser zero, mas eu tenho certeza que o x não é zero, então eu tenho autorização para passar dividindo. Tá vendo como condição de existência é importante? Tem que lembrar, sempre que começa a mexer com qualquer propriedade ou função que tenha condição de existência, tem que deixar ela guardadinha num canto, que ela ajuda pra caramba. Às vezes não ajuda em nada algumas coisas, mas muitas vezes, pelo menos ela garante que você está fazendo a coisa certa. Substitui na de baixo, então vai ficar x menos y, que é 100 sobre x, é igual a 15. O que eu vou fazer aqui para tirar esse x do denominador? Eu vou multiplicar toda a equação por x. Aí vai ficar x vezes x, x ao quadrado. 100 sobre x vezes x dá 100, igual a 15x. Tá? Aí o jeito aqui vai ficar uma equação de segundo grau, isso mesmo, 15x. Esse 15x passa para lá subtraindo, né? Menos 15x menos 100 igual a zero. Aqui, para poupar espaço, e também porque eu quero meio que incentivar vocês a acreditar, a tentar, a praticar fazer soma e produto, porque quando aqui vem muitas vezes soma e produto dá certo, né? E você salva tempo que é precioso na prova de matemática da Unirv, que é uma prova normalmente difícil, tem ficado menos difícil, mas muitas vezes tem uma questão mais trabalhosa que você ganha tempo, pode conseguir mais um pontinho aí no final da prova, né, que eu sempre falo você deixar a matemática para o final, porque é uma prova difícil com peso pequeno. Mas é esses pontinhos extras de matemática que te fazem passar um pouquinho à frente do seu concorrente, né, porque medicina é tudo ali, emparelhado, né, na corrida. Então é importante você ganhar esse tempo. Então, se você quiser fazer Bhaskara eu sei que a maioria de vocês sabe de core salteado, é fácil achar qualquer vídeo. Se não souber, tem milhões de vídeos no YouTube. Eu vou ensinar soma e produto. Quando aqui é 1, vale a pena tentar. Às vezes você faz e você vê que não dá um número fácil. Aí você vai para Bhaskara. Mas só de tentar, a chance de dar certo é grande, já ganha um tempinho. E se você perder um tempinho escrevendo soma e produto, é mínimo, tá? Então vale a pena você ir testando o soma e produto enquanto você está treinando em casa para ganhar confiança nesse método, tá? Então como aqui é 1, eu vou tentar, ó. Lembrando que soma... Ali já está meio cheio lá em cima, vou colocar aqui soma das raízes de uma função de segundo grau, né? É menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Como a, por que eu gosto de usar isso aqui quando o a é 1? Porque aí é só o menos b, né? Porque o a é o coeficiente que vem aqui na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada é como se fosse 1. Então vai ficar que a soma é o b, esse aqui é o menos 15. Então fica menos b, que vai dar 15, menos 15, né? Vai ficar menos b, ou seja, menos 15, porque o b é menos 15. Pega o sinal de menos, como tá. Então fica menos 15 sobre 1. Então vai dar 15 sobre 1, a soma é 15. E o produto, menos 100, que é o c, sobre 1. Então o produto vai dar menos 100. O que você faz? Você pensa primeiro no produto, em números inteiros que multiplicados dão 100. Eu penso 50 vezes 2, 100 vezes 1, mas o que eu vejo? Que a soma não vai dar 15 com 52, nem vai dar 15 com 101. Aí eu penso em 25 vezes 4, também a soma não tem como dar 15, né? Mesmo que eu inverta o sinal de um deles. E aí eu penso em 20 vezes 5. E aí eu penso, opa, 20 menos 5 é 15. E um deles tem que ser negativo, porque o produto tem que dar menos 100. Para um produto dar negativo, eu tenho que ter valores com sinais opostos. Eu primeiro penso no 100, sem um sinal. Eu penso 5 e 20. Aí eu penso, quem que eu vou pôr o negativo, no 5 ou no 20? Aí você vê que a soma tem que dar mais 15. Então tem que ser 20 menos 5. 20 somado com menos 5. E aí você tem as raízes, que vão ser o quê? Menos 5 e 20. Por quê? Se fosse 5 com menos 20, a soma daria menos 15. E eu quero que a soma dê mais 15. Então, menos 5 somado com 20 vai dar mais 15. Menos 5 vezes 20 vai dar vezes 100.
E eu já achei as raízes sem ter que fazer Bhaskara. Tá aqui, ó, menos 5 e 20. Só que as raízes são os valores de x. X tem que ser positivo. Então, eu já, porque ele era logaritmando, tá vendo como é importante? Então, eu já descarto o menos 5. Conclusão da história, eu já sei que o x tem que ser igual a 20. Agora eu vou atrás do y, mas o y é fácil, basta trocar aqui ou aqui. Vou trocar no x menos y igual a 15, que é mais fácil, né? Aí eu pego o x, que é 20, menos y é igual a 15, passo o y para lá, o 15 para cá, vai dar y igual a 5. Finalmente, a afirmação dele é sobre quanto é x sobre 4 mais y à quarta. Então, vamos ver x sobre 4 mais y elevado à quarta. Vai dar 20 sobre 4 mais 5 elevado à quarta. 20 sobre 4 é 5. 5 elevado à quarta dá 25 ao quadrado, que é 625. Então, somando 625 com 5, eu tenho 630, que é o que ele falou que dava. Então, eu concordo. Verdade. Tranquilo. Não tão tranquilo, mas legal, né? Deu aprender muita coisa. Vamos para o item D aqui, ó. O conjunto solução. Agora vem uma inequação. Você viu que a gente fez tudo com log aqui, né? Função logarítmica, propriedade de logs, equações com log, sistema de equações com log, agora inequações com log. Por que é inequação? Porque agora tem um maior ou igual aqui. Então tem que ter outras regrinhas para você lembrar. Vamos lá. Então eu tenho que log de x ao quadrado menos 1 na base 0,7 é igual a 2 vezes o log de x menos 2 na base 7. Percebe que a base está igual. Ótimo. Tá? Só que aqui é uma inequação. E aí vale o seguinte, ó. Quando eu tenho log, aqui é conteúdo, acho que não cabe lá em cima, vou pôr aqui. Vou pôr essa aqui, é um conteúdo, tá? Presta atenção. Para inequações logarítmicas. Se eu tenho um log na base b, por exemplo, menor que log de c na base b, vale o seguinte. Se o b for maior que 1, então, a base é igual, você pode falar que o a é menor que o c. Basta tirar os logs e fazer o que está aqui. A é menor que c. Não, Agora, se o b estiver entre 0 e 1, lembrando que a base ele pode estar entre 0 e 1. Ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Ela pode estar entre 0 e 1, que é o caso aí, 0,7. Se a base estiver entre 0 e 1, você pode sumir com os logs, só que você é obrigado a inverter o sinal da desigualdade. Então, ficaria a, em vez de ser menor que, viraria maior que. Observe que se na inequação fosse maior ou igual, continuaria maior ou igual aqui, e aqui inverteria para menor ou igual. Então, a regra é, aqui foi um exemplo. Quando b é maior que 1, mantém o sentido da desigualdade. Vou colocar assim, mantém. Não vai caber ali. E quando o b, a base, é entre 0 e 1, eu tenho uma inequação, você inverte o sentido da desigualdade. Vou colocar aqui. Né? Então, era menor aqui no meu exemplo. Menor. Continuou menor aqui. E aqui inverteu para maior. Tá vendo? Vai depender da base. Aprendeu? Então tá. Se você quer entender isso aqui melhor, desenhe o gráfico da função log. Né? O gráfico da função log. Quando a base é maior que 1, ela é crescente. Já o gráfico da função log, quando a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Né? Aqui é quando a base é maior que 1. Aqui é quando a base está entre 0 e 1. Aqui, à medida que eu aumento o x, o y diminui. Então, ou melhor, à medida que eu aumento o y, à medida que eu aumento o x, o y diminui. Então, se o y é menor, é porque o x, que é o que vinha aqui, é maior. Se o y desse é menor que o y desse, é porque o x é maior que o x desse, porque à medida que eu aumentei o x, é que o y ficava cada vez menor. Se ela fosse maior que 1, então, quanto maior for o log, maior é o x. Ou melhor, quanto maior é o x, maior é o log. Quanto maior o a,
maior o log. Então, se ele é maior que esse, continua maior. Se ele é menor, continua maior. Pense bem, não vou devagar muito, isso vai ficar muito confuso aqui, muita informação. A aula da Univ já é extensa. Então, mas a justificativa para inverter e não inverter está aqui na propriedade do gráfico. Tá? Pensa bem, um quando o x aumenta, o y vai diminuindo. No outro, quando o x aumenta, o y vai aumentando. Então aqui, ó, quando bem entre 0 e 1, x e y meio que são inversamente, funcionam de forma inversa. Quando um cresce, o outro decresce. Por isso você inverte. E aqui não, quando um cresce, o outro também, quando o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Então você mantém, eles são, não digo diretamente proporcionais, porque não é quando um duplica, outro duplica. Mas eles são, quando um cresce, o outro cresce também. Beleza. Tá. Agora pegando a questão então, já vou tirar isso, ó. Como é 0,7, eu vou inverter. O maior ou igual virar menor ou igual. Vou escrever x ao quadrado menos 1. Tirando já o log, eu vou pegar só os logaritmandos, que nem eu apliquei na propriedade ali. Vou olhar só para esse e para esse. Só que eu vou inverter o sinal desse. Então, maior ou igual vai virar menor ou igual. E eu pego do outro lado, x menos 2. Por quê? Porque a base é 0,7. Então, eu inverto. Ah, só que é x menos 2 ao quadrado. Então, peraí, calma. Calma, para tudo. Eu tenho que falar mais uma propriedade, que acho que é a última que faltava falar dessas principais. Tem que dar um jeito de caber aqui, eu vou colocar ela aqui. Log de a elevado a b numa base c, você pode pegar aqui o expoente e passar multiplicando para frente. Ou seja, vai ficar b vezes log de a na base c. Tá? De forma, eu posso fazer a volta. Se tiver um valor multiplicando aqui, eu posso passar, né, ele para cima aqui, e aí volta a ser esse aqui. Tá? Então, se eu tiver um número multiplicando, eu posso tanto olhar de novo, olhar nesse sentido, a igualdade, ou olhar nesse sentido. Eu vou trabalhar no sentido contrário, quem está acostumado a ver. Daqui para cá, da direita para a esquerda. Ó, porque eu tenho um 2 aqui na frente, ó, que eu circulei e quase não vi, mas tem um 2 aqui. Então, eu posso passar ele para cá. Então, vai ficar log de x ao quadrado menos 1 na base 0,7. Vamos lá, com calma. Na base 0,7. E aqui eu já vou passar o 2 multiplicando. Maior ou igual, estou copiando com log ainda, log de x menos 2. Aí o 2 já foi lá no expoente, ó, ao quadrado, na base 0,7. Agora sim. Agora que está log com log, uma inequação, eu uso essa propriedade aqui. Então fica x ao quadrado menos 1. Como é 0,7, eu inverto para menor ou igual. E aqui fica x menos 2 ao quadrado. E agora eu desenvolvo isso. Mas lembrando, eu desenvolvo aqui, mas de olho aqui. Aqui tem condição de existência. Ó. Lembrando que o x menos 2 ele era logaritmando na origem. Ó. Não x menos 2 ao quadrado. O x menos 2 é logaritmando. E o x ao quadrado menos 1 era logaritmando. Então, esse valor, se eu encontrar alguns valores na resolução agora, eu tenho que checar se vai fazer isso aqui ser maior que zero e esse ser maior que zero. Tá? Os dois têm que ser maior que zero. Beleza? Então, vamos lá. Mas, então, a condição de existência eu vou deixar fazer depois. Você vai ver que tem uma delas que é mais chatinha de fazer. Então, eu não vou extrapolar, que senão vai ficar muito comprida a aula. Eu vou fazer mais a mais fácil, que a mais fácil já vai nos garantir. Então, para mostrar que você não precisa fazer tudo, que uma às vezes já garante é a mais fácil. Então, desenvolvendo aqui, x ao quadrado menos 1. Aqui, ó, cuidado, pelo amor de Deus, né? Nessa altura do campeonato você não vai fazer x ao quadrado menos 4. Isso aqui é o quadrado da subtração, produto notável. É quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4x mais 4. Não mata seu professor, né? Não existe aqui de subtração e soma elevado ao quadrado você levar ao quadrado cada um. Isso aí só vai só levar ao quadrado. Só vale na multiplicação, na divisão. Quando é soma ou subtração, você tem que usar produtos notáveis. Ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Eu posso passar esse aqui subtraindo, por exemplo, ou esse para lá, eles vão se anular. Então, já vou cortar. Aí facilitou a nossa vida, né? Ficou menos 1, menor ou igual a menos 4x. Vamos passar já trocado de lado aqui? Não vai caber. Menos 4x passa para lá com 4x, menor ou igual. 4 passa para lá, 1. Aí vai dar x menor ou igual, 4 mais 1, 5 sobre 4. Tá? 5 sobre 4 é o mesmo que... É 5 sobre 4? É isso mesmo. Vou ver se a minha colinha, se não errei conta aqui.
Eu errei na hora de resolver antes aqui, na pressa aqui. É 5 sobre 4. 5 sobre 4 é 1,25, né? Então, cuidado, dá 1,25. Então, x tem que ser menor ou igual a 1,25 para satisfazer essa inequação. Na verdade, essa inequação aqui, ó. Só que para satisfazer a equação original, que era essa aqui, ela não basta que ele seja menor que 1,25. Eu tenho que ter x ao quadrado menos 1 maior que 0, porque é logaritmando. Condição de existência. Deixa eu ter aqui separado. Eu tenho que x ao quadrado menos 1 tem que ser maior que 0. E aqui é um pouco chato fazer, porque na equação de segundo grau eu tenho que estudar o sinal. Não posso simplesmente passar 1 e tirar a raiz dos dois lados, pelo amor de Deus, não façam isso. Tem outras aulas aí que eu trabalho com inequações. Você vê as aulas de equações, as aulas de funções, que vai ter umas que eu trabalho com inequações de segundo grau. Aqui, se eu devagar sobre isso, vai ficar muito... mas é bom fazer, né? Só vocês olharem. Mas não precisava fazer isso. Ó. Você pega o x ao quadrado menos 1 igual a 0. Aí, vou fazer mais rápido. X ao quadrado igual a 1. Aí você tira a raiz dos dois lados. Porque não tem... Você primeiro iguala a 0 para encontrar as raízes. Aí você vai encontrar mais ou menos 1. Aí você faz um esboço do gráfico, com cavidade para cima. Fica meio corrido agora, mas tem outras aulas que falam sobre isso. Aqui eu não vou dar ênfase porque não precisava. E aí você tem o mais, menos, e você quer o maior que 0. Então você descobre que para essa condição de existência, o x tinha que... Quais são as raízes mesmo? Menos 1 e 1. O x tinha que ser menor que menos 1 e maior que 1. Maior que 1, pega o intervalo aqui, né? Porque eu quero do 1,25 para trás. Pegaria do 1,25 para trás, então teria uma intersecção aqui. Então tem alguns números dessa condição que satisfaz essa, que também satisfaz essa. Só que aqui, ó, o x menos 2, sem o ao quadrado, fazia parte da equação original e tem que ser maior que 0. Então, você tem que colocar aqui a outra condição de existência, tem que satisfazer essa e essa aqui. Tem que ser maior que 0, porque ele era logaritmando. Então, o x tem que ser maior que 2. Então, não adianta. Aqui, ó, tem que satisfazer, tem que ser os números dessa, tem que ser os valores que eu encontrei aqui, que são todos os números reais, menores ou iguais a 1,25, do 1,25 até menos infinito, que satisfazem quem? Essa aqui, ó. Só que para satisfazer a equação original, eles têm que fazer com que esses valores circulares de vermelho aqui, ó, que eu coloquei retângulo vermelho em volta, tem que ser maior que 0. Não adianta nada satisfazer essa, se chegar aqui eu troco e dar valor negativo, porque log de número negativo não é definido. Lembra a condição de existência do log? Então, eu tenho que satisfazer o x, para ser solução desse problema, tem que satisfazer essa condição, e essa condição, e essa condição. O problema é que essa aqui, ó, nem precisava ter feito essa que eu fiz correndo aqui, porque tem outras, acho que para da Univ, depois você de funções, de equações da Univ, acho que as de funções, que eu trabalho com inequação de segundo grau. Ou pega isso, tá? Não vou realmente aprofundar mais do que isso. Inequação de segundo grau você não pode resolver direto. Você é obrigada a igualar a 0, encontrar as raízes, fazer esboço do gráfico e pintar o intervalo que vê aqui, com sinaizinhos. Ponto. Tem que sempre fazer isso. Não dá errado. Só que não importa o que deu aqui. Qual é o número? Pergunto para você, qual é o número que é menor ou igual a 1,25 e ao mesmo tempo é maior que 2? Existe algum? Porque, olha só, 1,25 está aqui. E aí eu tenho todos esses valores que vêm aqui antes dele. Só que para satisfazer esse log, tem que ser maior que 2, tem que ser do 2 aqui para frente. Não tem intersecção. Ou seja, qualquer número que eu pegar que satisfaz essa, quando eu jogar aqui no x menos 2, vai dar log de algo negativo. Pega qualquer número aqui, 1,25 menos 2, dá menos 0,75. Não existe log de menos 0,75, não é definido. Perceberam? Então, fazendo essa condição de existência, nem precisar ter feito essa, já mostrar para você que não existe solução para esse problema. Porque as que satisfazem essa inequação, que é o que você desenvolveu aqui, nenhum deles satisfaz quando tem o log, que é a equação original. Se o problema começasse a partir daqui, aí teria essas soluções. Mas como ele começou a partir desse 2 aqui na frente, que é o que está no original, o valor de x tem que fazer o logaritmando ser maior que 0. Nenhum valor de 1,25 para trás que você trocar aqui vai dar log positivo, vai dar sempre negativo, que é menos 2.
Percebem? Portanto, como não tem intersecção da condição de existência com a solução dessa inequação, o que eu tenho? Solução conjunto vazio. Não tem nenhuma solução que satisfaça essa inequação. Então é um conjunto vazio, que é o que ele colocou aqui. Portanto, eu digo que essa aqui é falsa. Não, falso o quê? Verdadeiro. Acabei de falar que é vazio. Tá certo. É verdadeiro. VFVV.